A última PC, que seria dessa semana, eu deixei para a eletiva a parte da soma dos termos de uma PG e o produto dos termos de uma PG. Então, a soma dos termos da PG é parecida com a soma dos termos da PA. O que vai diferenciar um pouquinho é a fórmula. E a parte de produto dos termos da PG é eu pegar todos os termos da minha PG e multiplicar eles entre si para ver qual valor vai dar. Então, no material que eu deixei para vocês, tem várias fórmulas. Cada uma delas você vai usar numa situação diferente. Então, aqui ó, vai depender o quê? Da razão. Por exemplo, se a razão for diferente de 1, você vai usar essas duas primeiras fórmulas que estão aqui na APC. Se a razão for igual a 1, você vai usar essa fórmula aqui. E se a APG for infinita, você usa essa fórmula aqui de baixo. Quando que eu sei que a PG é infinita? Eu coloquei essa notação aqui, ó. Quando a razão estiver compreendida entre menos 1 e 1. Então, ó, ela tem que ser maior que menos 1 e menor que 1. Então, se a razão estiver por aqui, ó, eu considero ela como PG infinita e eu vou usar essa fórmula aqui para calcular a soma de todos os termos, certo? Aí aqui embaixo eu tenho o produto dos termos de uma PG. O produto dos termos ele vai ser o quê? Ó? Eu vou tirar uma raiz quadrada do primeiro termo vezes o último termo. É uma raiz quadrada. Só que o que está dentro dessa raiz quadrada? O primeiro termo vezes o último. Vou multiplicar eles e o resultado eu vou elevar a quantidade de termos que eu tenho na PG. Aqui tem um N, tá? Então, como eu estava falando antes de travar a videoaula, a gente vai usar quase todas as fórmulas que está aqui, vai depender do problema. Então, a gente vai ler, vai tirar as informações e vai ver qual fórmula vai se encaixar melhor aqui, certo? Então, vamos lá. Estava demorando travar, né? Então, ó, o primeiro exercício que eu deixei aqui na folha, ó, calcule a soma dos 15 primeiros termos da PG. Aí essa PG aqui, ó, ela é 1,5, 1,5, 1,5 e vai embora. Então, como é que eu faço para saber as informações aqui? Eu tenho o primeiro termo, que é 1/5. Eu tenho o último termo também, que é 1/5, ó, porque não está mudando. É uma razão constante. E eu sei a razão, porque a razão é 1, ó, porque é sempre o mesmo valor. Então, daqui para cá, eu multipliquei por 1. Então, eu tenho a razão, eu tenho o primeiro termo, eu tenho o último termo. Qual fórmula que vai encaixar aqui, ó? Vai encaixar essa fórmula aqui do canto, ó, para Q igual a 1. Lembrando que Q é a nossa razão. Então, se a razão é 1, a gente vai usar essa fórmula que tá aqui, ó, que é a soma de todos os termos vai ser igual a quantidade de elementos, né, vezes o primeiro termo da sequência. Esse é o número 1. Então, ó, quantos elementos tem a minha PG? O problema está falando, ó, a soma dos 15 primeiros. Então, esse N eu vou trocar por 15. E Nossa, eu fiz uma confusão aqui quando eu fui fazer isso daí, então. Então, tem que prestar atenção, porque essa aqui vai depender do... Você não vai usar só uma fórmula. Você vai usar de acordo com o que está pedindo. Eu usei duas. Então, nessa aqui, a primeira, que é a número 1, a gente vai usar do canto. Por quê? Porque a razão é 1. Como que eu sei que a razão é 1? Se eu pegar 1/5 e dividir por 1/5, vai dar 1. Se eu pegar esse 1/5 e dividir pelo 1/5, também vai dar 1. Só pegar dois números consecutivos e dividir um pelo outro, que eu acho a razão da PG. Então, aqui a minha razão sempre vai dar 1. Então, para a razão igual a 1, tem aquela fórmula ali, que é o número de elementos vezes o primeiro termo. Então, ele quer a soma dos 15 primeiros, então eu vou pegar 15 vezes 1/5. Então, 15 vezes 1 é 15, divide por 5, dá 3. Então, a soma dos 15 primeiros termos dessa PG é 3, certo? Agora, a gente vai para o número 2. Fala. Não, tá certo. Eu só me confundi aqui, mas deu o mesmo resultado. Uhum. Então, mas é porque assim,
Eu deixei um monte de fórmulas, porque esse material que eu tirei para vocês, eu tirei do material de cursinho. Então, ele vai dar um monte de macetes, um monte de fórmulas para a gente poder resolver essas PGs, certo? Então, aqui na número 2. Estou falando muito certo, estou com vício de linguagem já. Tem que corrigir isso aí. Na número 2, ele está pedindo os 8 primeiros termos de uma PG, e ela começa com 3, 6, 12 e vai embora. Ele quer a soma dos 8 primeiros termos da PG. Então, eu tenho A1, que é 3. Estou tirando as informações aqui. Eu tenho a minha razão. Como é que eu faço para descobrir a razão? Pego dois números consecutivos e divido um pelo outro. Se eu dividir 6 por 3, dá 2. Se eu dividir 12 por 6, dá 2. Então, a razão é 2. Eu não posso pegar o 3, porque o 3 não tem antecessor. Então, por isso que a gente sempre pega a partir do segundo termo. Então, aqui a razão é 2. E ele quer saber qual. Eu preciso do A8, no caso, né? Que eu vou chegar até o A8. Porque ele quer a soma dos 8 primeiros. Então, vamos olhar lá no material, lá em cima. Aqui no canto, era quando a razão era igual a 1. A razão é 2. Então, eu não vou usar essa fórmula do canto. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar para a razão diferente de 1. Ou eu uso a primeira fórmula, ou eu uso a segunda. Então, deixa eu ver se eu tenho todos os termos aqui. Eu tenho o valor do... Eu tenho duas formas. Eu vou até escrever ela aqui. Sn é igual a n vezes q menos a1. Qual que eu vou usar, né? Eu tenho duas fórmulas. Quando a razão é diferente de 1. Eu usei essa segunda aí. Essa é a segunda que é para usar. Eu vou pegar e mostrar por quê. Porque, ele quer os 8, então n é igual a 8. Então, eu vou olhar aqui, eu posso usar essas duas fórmulas, vai depender do que eu tenho. Eu tenho o AN seria o A8. Eu tenho o oitavo termo aqui? Não. Então, eu teria que calcular o oitavo termo para poder usar essa fórmula. Nessa de baixo, eu já tenho tudo. Eu tenho o primeiro termo, eu tenho a razão, eu tenho a quantidade de elementos, que são 8. Então, eu posso vir direto para cá. Tem um monte de fórmulas ali, eu vou olhar qual que vai se encaixar no que eu quero. Então, a que está mais prática para mim é a de baixo, é a que você usou, é isso aí. Essa aqui eu precisaria achar o oitavo termo e depois vir aqui nela. Então, não compensa fazer nessa aqui, a gente vai usar a de baixo. Então, continuando. Só vou escrever aqui de novo. Sn é igual a 1, que é o primeiro termo, vezes a razão elevado à quantidade de elementos, menos 1, dividido pela razão menos 1. Então, é só fazer a substituição. Por isso que eu falei, eu vou deixar todas as informações aqui do lado para ver o que eu tenho para poder trabalhar, para ver qual fórmula que eu posso usar. Então, o primeiro termo é 3, a razão é 2, são 8 elementos, então n é 8, menos 1, razão é 2, menos 1. Então, aqui vai ficar 3 vezes 2 elevado a 8, deixa eu olhar na minha colinha aqui para não atrasar muito. Então, 2 elevado a 8 vai dar 256. E 2 menos 1 vai dar 1. Então, como deu 1 aqui embaixo, ele é um número inteiro. Eu posso esquecer essa parte de baixo por enquanto, trabalhar só aqui em cima. E como que eu sei que 2 elevado a 8 é 256, perdão? Porque é uma potência e está indicando que eu estou usando o 2 8 vezes. A potência é uma multiplicação de fatores iguais. Então, eu estou usando o 2 8 vezes. Então, seria mais ou menos assim, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256. Então, usei o 2 8 vezes, chegou aqui. 2 elevado a 8, então é 256. Continuando. Resolve o parênteses. Então, vai ficar 255. Aí, multiplica 255 por 3. 3 vezes 5 é 15, sobe 1. 3 vezes 5 é 15, com 16, sobe 1. 3 vezes 2, 6, mais 1 lá em cima, 7. Então, os 8 primeiros termos dessa PG, se eu somar todos eles, tem que dar 765. Errei.
Beleza? Eu errei isso daí. Então, depois você corrige. Mas eu já mandei, eu vou ter que cancelar o envio. Então, cancela. Aí depois, na número 3, calcule a soma dos termos de uma PG, sabendo que o primeiro termo é 5, né? Porque o A1 é 5. A razão, ela é 4. E o último termo, ele é 320. Certo? Então, ó, o que está acontecendo aqui? Eu tenho essas 3 informações. Lembra que eu coloquei 2 fórmulas aqui no quadro? Na de baixo, eu preciso saber a quantidade de termos da minha PG. E aqui ele não informou, ele só deu o primeiro e o último termo. E a razão. Então, eu não vou usar a fórmula de baixo que eu tinha colocado aqui embaixo. Eu vou usar aquela fórmula lá de cima, que na folha de vocês é a primeira. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Sn é igual a AN vezes Q menos A1 dividido por Q menos 1. Por que eu vou usar essa fórmula? Porque a razão é 4. Então, ó, com a razão diferente de 1, está tudo anotado no material. Então, a razão é diferente de 1. Eu vou olhar as informações que eu tenho aqui, ó. Então, nessa segunda fórmula, eu precisaria saber a quantidade de termos da minha PG. E aqui, com as informações que ele deu, eu não consigo descobrir. Então, eu tenho que descartar essa primeira, porque eu não tenho a letra N, e vou ver para cá, certo? Então, ó, a N é 320, Q é 4, A1 é 5, que é o primeiro termo, né? E o Q é a razão, né? 4 menos 1. Aqui é menos, perdão. Né? Beleza. Então, multiplica aqui em cima e depois diminui por 5. Se eu multiplicar aqui em cima, ó, eu vou ficar com 1.280 menos 5, e eu vou dividir isso aqui por 3. Então, 320 vezes 4, 1.280, menos 5. Então, ó, se eu diminuir isso aqui de 5, ó, eu vou ficar com 1.275. Aí eu vou dividir por 3. Então, aqui vai dar 425. Sim. 425. Então, se eu somar esses termos, do primeiro ao último, eu tenho 425. Lembrando, quando que eu uso essa fórmula? Quando ele não me dá a quantidade de termos que tem essa PG. Então, eu não sei quantos termos tem do 5, entre os 5, né, e o 320. Então, aí eu uso a primeira fórmula. Por que eu uso a primeira? Porque a razão também é diferente de 1, certo? Professor. Fala. Ó, essa daqui eu acertei. Uhum. A outra eu fiz igual a essa, usei a mesma fórmula, mas errei. Mas, tipo assim, o senhor fez aí Sn igual a N vezes Q menos A1, né? Uhum. Isso. Eu fiz Sn é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Então, mas aqui, você está falando dessa, né? É. Tá. E eu fiz a mesma na outra, só que na outra eu errei e nessa eu acertei. Tá, mas quantos termos você sabe que tem? Você só poderia usar, no caso, se você soubesse quantos termos você tem. Seria o N. Então, de certo, você fez um outro cálculo para saber. Então, aí é porque eu não fiz esse cálculo. Agora, se eu souber quantos termos tem aqui, aí eu posso usar a segunda fórmula, no caso, que foi a que você usou. Você falou que no mesmo resultado, então beleza. É porque aqui, ó, eu não tenho a quantidade de termos e eu não quis calcular, porque eu já tenho uma outra fórmula que não precisa. Certo? Entendi. Eu fiz Mas você pode também fazer com essa, igual você fez. Só que aí você tem que descobrir quantos termos tem do 5 ao 320. Se você descobrir, beleza. Você pode usar do meio, tranquilo. Foi o que eu fiz antes dessa conta aí, eu fiz o do AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Que aí deu o valor de N. Não, tranquilo. É porque eu usei a primeira porque eu não quis descobrir quantos termos tem do primeiro ao último já vai termo. mais rápido, já.
Aí, não, é que eu estou demonstrando que dá para usar todas aqui. Então, no caso, eu vou usar todas que eu conseguir. Mas se você conseguir descobrir o valor de n, como você fez, aí você pode usar essa que você fez, que é essa do Sim. meio aqui. Tanto é que deu o mesmo resultado, né, pelo que você falou. Aham. Então, beleza. Aí, essa é o número 3. 3. Vamos para 4 agora. Na 4, ó, o primeiro e o último termo de um APG é 1 sobre 16. Esse é o primeiro termo. E o último termo é 8. Calcule a soma dos termos dessa PG, sabendo que a razão é 2. Mesma coisa. Ó. A razão é 2, é diferente de 1, então eu posso usar essas duas primeiras aqui, certo? Aí a mesma coisa que no exercício anterior. Se você souber quantos elementos tem entre 1 e 16 e até chegar no 8, né? Você pode usar essa fórmula do meio. Ou também, como eu não tenho e eu não vou descobrir, não quero descobrir, eu posso usar a primeira fórmula. Porque na primeira fórmula basta eu saber a razão, o primeiro e o último termo. E eu tenho aqui, ó, a razão, o primeiro e o último termo. Então eu não preciso usar a do meio, posso vir direto na primeira. Agora, se eu quero usar essa daqui, igual você fez no exercício anterior, aí eu preciso descobrir quantos elementos tem do primeiro termo até esse aqui. Aí eu uso aqui, porque nessa fórmula do meio, eu tenho, ó, Q elevado a N. E esse N é o quê? A quantidade de termos que eu tenho na PG. E aqui não fala. Então eu teria que ir atrás para saber quantos termos tem nessa PG para poder colocar aqui, ó. Por isso que eu estou indo na primeira. Porque eu estou colocando as informações que eu tenho aqui e estou indo pelo caminho mais fácil. Então é mais fácil utilizar essa fórmula aqui, que é a primeira fórmula, do que eu fazer uma conta, descobrir quantos termos tem, para depois utilizar a segunda fórmula. É menos trabalho, assim, eu quero dizer. Aham. Então, eu vou seguir pela primeira fórmula, porque eu não vou descobrir quantos termos tem essa PG. Então, eu vou pegar aquela mesma fórmula lá. Isso, beleza. Se eu preciso de 3 informações, elas estão aqui, ó. Travou de novo. Então, ó, o primeiro termo é 1 sobre 16, aqui é a n. Então, a n é 8 vezes Q, que é 2, menos 1 sobre 16 aqui. Opa. Dividido por quem? Q menos 1. Q é 2, menos 1. Beleza. Então, aqui, ó, a gente faz sempre a multiplicação primeiro. Então, 2 vezes 8 é 16, menos 1 sobre 16. Dividido por 2 menos 1, que é 1. Então, aqui embaixo deu 1, beleza, ótimo. Então, aqui a gente pode esquecer essa parte de baixo, porque se deu 1, quer dizer que ele é um número inteiro. Então, eu vou focar só nessa parte aqui de cima. Então, vai ficar, ó, 16 menos 1 sobre 16. Então, tem que resolver isso aqui. Aí a dica que eu vou dar, como é um número inteiro e uma fração, ficaria assim, ó. 16 vezes 16, né? Opa. Vou multiplicar aqui, aí menos 1 sobre 16. Isso aqui, ó, é como se eu tirasse MMC e já resolvesse, ó. Porque aqui embaixo é 1. Então, MMC de 1 e 16 é 16. Tá aqui. Esse aqui não precisa transformar, porque o denominador dele já é 16. Então, esse menos 1 fica aqui. O outro, como aqui embaixo era 1, eu preciso transformar ele para poder juntar esses dois números. Então, 16 dividido por 1, 16. 16 vezes 16 é o que eu coloquei aqui, certo? Então, ó, eu já tinha feito aqui para agilizar. Então, ó, 16 vezes 16, essa é a 4, né? 16 vezes 16 vai dar 256. 256. 256 menos 1
vai dar 255. Sobre 16. É isso. Meu Deus, deu a mesma coisa. Oi? Deu a mesma coisa também. Então, tem como dividir aqui? Não, Não? Divide aí para nós, que eu não dividi. dá número quebrado. Então, deixa assim. Deixa assim. Certo? Você entendeu o que eu fiz aqui? Dá 15,937,5. Ah, não, então deixa. Mas você entendeu o que eu fiz aqui, ó? Entendi. Peguei o último termo, vezes a razão, então 8 vezes 2, 16, menos 1 sobre 16, que é o primeiro termo. Beleza. Aqui embaixo, ó, como a razão era 2, 2 menos 1, deu 1. Ok. Então aqui embaixo a gente poderia já esquecer, aí focar só aqui em cima, ó. 16 menos 1 sobre 16. Tira o MMC, deu 16. Então, aqui não precisou transformar, então menos 1 está aqui. A gente transformou aqui em cima, deu 256 sobre 16. Resolveu aqui, ó, 256 menos 1, 255. Aí dividido por 16. Se quiser dividir, pode dividir. Se não quiser, deixa na fração mesmo, que não tem problema. Tá certo? Ok. Então, tá. Aí a 5. Assim que é mais fácil, eu acho, né? Assim, tomara que eu tenha acertado, né? Claro. Não, mas acho que ela é fácil. É. Então, ó, vamos lá. Na 5, ó, calcular o produto dos 8 primeiros termos da PG. É aquela fórmula de baixo, que é essa fórmula aqui que eu deixei para vocês. Ó. Deixa eu processar. Essa aqui. Então, ó, eu vou pegar produto, né, que é igual a raiz quadrada do primeiro termo vezes o último termo e elevar a quantidade de elementos que essa PG tem. Beleza. Então, vamos lá. O primeiro termo é 1/8. Então, raiz quadrada de 1/8 vezes... Qual que é o último termo? Não tem, a gente vai ter que descobrir. Então, agora a gente vai ter que ir para outra forma. Então, eu vou anotar ali do lado. Qual que é a outra fórmula? A fórmula do termo geral. Então, vamos lá. A fórmula do termo geral da PG é essa aqui, ó. Certo? Por que a gente teve que vir para cá? Para descobrir qual que é o último termo da nossa PG. Então, ó, ele quer os 8 primeiros. Então, esse N vai virar 8, porque agora eu sei qual termo que eu quero, porque esse N está simbolizando um termo genérico. Agora ele especificou, não é qualquer termo, é o oitavo. Então, é o A8. Então, A8 é igual. O primeiro termo é 1/8, vezes a razão. Como é que eu descubro a razão? Dividir um número pelo outro. Então, aqui eu posso pegar, ó, 1/4 e dividir, ó, por 1/8. Divisão de fração. Eu copio a primeira, inverto a segunda. Então, 8 sobe e 1 desce. E quando eu faço isso, eu vou mudar a operação. Em vez de dividir, eu vou multiplicar. Então, agora é só multiplicar em linha reta. Vou ficar com 8 sobre 4. 8 sobre 4 dá uma divisão exata. Então, a nossa razão é 2. Beleza? Então, tá. Q é igual a 2. O N é a quantidade de elementos. Se eu estou no oitavo, que eu quero A8, então tem 8 elementos a minha PG. Então eu vou trocar isso aqui por 8. Agora eu vou resolver. Ó. A8 é igual a 1/8 vezes 2 elevado à sétima, porque 8 menos 1 é 7. Aí agora eu tenho que saber quanto que é 8 elevado à sétima potência e depois multiplicar com 1/8. Então, ó, 2 elevado à sétima vai dar, ó, fazendo o dedo de novo, que é 2 multiplicado 7 vezes. Então, ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, como é que eu resolvo aqui, ó? Eu vou multiplicar 128 por 1/8. Então, seria 128 vezes 1, depois eu vou dividir por 8, certo? Então, aqui, ó, vou ficar com 128 dividido por 8. Se eu dividir isso aqui, eu vou ficar com... Deixa eu olhar na minha cola rapidinho.
16. Eu vou ficar com 16. Porque, ó... Você tá ouvindo o carro? Não, Não? não. Então tá bom, vou continuar. Tem um carro de som passando ali. Então, ó, se eu dividir 128 por 8, ó, vai dar uma vez que vai dar 8, sobra 4. Desce 8 aqui, 6 vezes 8, 48. Fechou. Por isso que dá 16 aqui. Porque, ó, eu multipliquei por 1 e depois dividi por 8. Então, aqui deu 16. Ok. Então, eu vou vir aqui, ó, no lugar do AN, eu vou colocar 16. Aí, eu vou continuar. Então, a mesma coisa, vou multiplicar 16 por 1 e depois dividir por 8. Então, 16 vezes 1 daria 16. Se eu dividir por 8, vai dar 2, né? Deixa eu só arrumar aqui. Então, se eu dividir aqui, ó, vai dar 2. Então, seria 2 elevado à oitava potência. Então, aqui, o que vocês fariam? Descobririam quanto que é 2 elevado a 8, oitava potência, né? Depois tiraria a raiz quadrada. Como eu estou sem calculadora, eu vou utilizar uma propriedade que a gente viu, que a gente vê no 9º ano, né? Porque, ó, uma raiz é um expoente fracionário, é uma potência de expoente fracionário. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Lembrando, eu estou fazendo isso porque eu estou sem calculadora. Se vocês tiverem calculadora, é só colocar lá 2 elevado à oitava potência, ver quanto que dá, depois tirar a raiz quadrada. Então, aqui, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. 2, esse 8 vem aqui para cima, e aqui é um 2, que é a raiz quadrada, né? Esse 2 vem aqui, ó, para baixo. Virou um expoente fracionário, uma potência de expoente fracionário. Então, eu sei que 8 dividido por 2 dá 4. Então, ó, 2 elevado à quarta. Então, 2 elevado à quarta seria, ó, 2, 4, 8, 16. Então, aqui vai dar 16. Tudo isso para dar 16.